Gratidão, que coisa boa é falar de gratidão. E às vezes, muitas e muitas vezes nós pecamos por não termos, em todos os momentos, em todas as situações, esse espírito, esse coração verdadeiramente agradecido. Meu irmão, minha irmã, eu quero convidá-lo nesse momento para que abra a sua Bíblia no primeiro livro de Samuel. 1 Samuel, capítulo 7. Eu quero ler apenas os versos 11 a 13. Se abriu? Encontrou? Primeiro livro de Samuel, capítulo 7, versos 11 a 13. Ouça o que diz a palavra de Deus. Saindo de Mispa, os homens de Israel perseguiram os filisteus e os derrotaram até abaixo de Betcar. Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem. Ele chamou Ebenezer e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. E assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao território de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra eles todos os dias de Samuel. Louvado seja Deus. Que Deus coloque no seu coração, na sua mente, esta palavra. Eu quero nessa noite, nessa reflexão, falar com você, meu irmão, falar com você, minha irmã, sobre esse tema, Ebenezer. Ebenezer. Quando nós abrimos esse livro de Samuel, especialmente o capítulo 7, nós podemos ver o profeta Samuel, que era juiz e profeta de Israel, liderando o povo de Deus em uma batalha contra os filisteus. Os filisteus atacavam o povo de Deus. Interessante que nos versos anteriores nós encontramos Samuel chegando a um lugar chamado Mispa, havia convocado o povo e estava orando. E os filisteus, sabendo que Samuel e o povo estavam ali orando, os filisteus se atentaram contra Israel, querendo dominar Israel. E Samuel permaneceu orando. E o povo voltou a pedir a Samuel que continuasse orando, não parasse de orar. E enquanto Samuel orava, enquanto Samuel clamava pela bênção de Deus para a vida do seu povo, os filisteus foram derrotados. Diz o texto bíblico que Deus trovejou de maneira forte, que isso amedrontou os filisteus, ficaram apavorados, eles foram embora e foram completamente derrotados. E diz o texto que nunca mais, durante todos os dias de Samuel, os filisteus tentaram qualquer coisa contra o povo de Deus. E aí, diz a palavra de Deus, que após essa vitória extraordinária do povo de Deus, Samuel levantou um memorial àquela vitória. Ele tomou uma pedra e deu nome àquela pedra de Ebenezer e acrescentou: até aqui nos ajudou o Senhor. O nome Ebenezer significa pedra de ajuda. E o propósito de Samuel em colocar aquela pedra, aquele memorial, era justamente para fazer com que o povo se lembrasse continuamente com profunda gratidão a Deus pelas vitórias alcançadas. E tinha que olhar também o presente com confiança. O Deus que livrou no passado é o mesmo Deus que livra no presente, e mais ainda, para olhar para o futuro com confiança, com esperança. O Deus de ontem é o mesmo hoje e será o mesmo Deus por toda a eternidade. Sabe, irmão, para nós hoje, que cremos nesse Senhor Jesus Cristo, Senhor e Salvador nosso, nós temos que entender, porque a palavra de Deus assim nos diz, que a pedra de ajuda hoje é o próprio Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Coríntios, a primeira carta, capítulo 10, verso 4, diz que Jesus é a pedra que pôde dar água, que pôde dar de beber ao povo de Israel no deserto. Aquela pedra onde jogou água, o texto diz, aquela pedra espiritual, aquela água que jorrava, era Jesus Cristo nosso Senhor.
Agora, interessante, nesse tempo que nós estamos passando, de pandemia, de dificuldade, de quarentena forçada, de isolamento social, é possível que muita gente ainda encontre certa dificuldade de entender, será que nós podemos nesse tempo dizer Ebenezer? Nós que estamos enfrentando essa dificuldade, nós que passamos por essa luta, as enfermidades estão aí, as mortes, né, tanta gente morrendo, gente perdendo o emprego, gente tendo seu salário reduzido, gente insegura, gente com medo, gente apavorada. Será que nesse tempo ainda nós podemos levantar a nossa voz e, como Samuel no passado, dizer Ebenezer? Até aqui nos ajudou o Senhor? Olha, meu irmão, meu amigo, eu quero dizer que apesar desse momento que estamos passando, apesar do enfrentamento desta pandemia, apesar das crises políticas e econômicas que aí estão, por mais incompreensiva que seja a expressão, nós podemos dizer sim, nesse tempo, aqui e agora, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Eu quase que ouço alguém perguntar, por quê, pastor? E aí nós temos que abrir a palavra de Deus e entender as razões. Já que Cristo é a pedra de ajuda, já que Cristo é o nosso Ebenezer, nós temos todas as razões do mundo para estar continuamente dizendo Ebenezer, com a convicção absoluta de que esse Deus que nos ajudou no passado, nos ajuda no presente e vai nos ajudar por toda a eternidade. Então quero colocar para você, nessa reflexão, 3 coisas para estarmos pensando. Por que Ebenezer? Poder, primeira razão, porque podemos olhar o dia de ontem com gratidão, por reconhecer as bênçãos do Senhor em nossa vida. Eu gosto muito do que o profeta Jeremias escreve no livro de Lamentações, capítulo 3, verso 21, ele diz assim: quero trazer à memória o que nos traz esperança. Quero trazer à memória o que nos traz esperança. Quando nós olhamos para o passado, quantas bênçãos, quantas vitórias alcançadas, quantas vezes as nossas necessidades foram supridas, quantas vezes recebemos o socorro do Senhor, quantas vezes fomos libertos de situações terríveis que nós nem mesmo tínhamos percebido que estavam passando por elas. Mas o Senhor estava lá, cuidando, ajudando, abençoando, livrando, suprindo necessidade, sendo verdadeiramente o pastor da nossa vida, pastor das nossas almas. Sim, nós somos testemunha da fidelidade de Deus. Sua proteção tem sido real em nossa vida todos os dias até hoje. Sua misericórdia se renova diariamente, como diz o profeta em Lamentações capítulo 3, apesar dos nossos erros, apesar dos nossos pecados, apesar das nossas transgressões, apesar da nossa desobediência, apesar da nossa teimosia, Deus continua nos abençoando, nos dando sempre uma nova oportunidade, todos os dias. Por tudo que temos enfrentado ao longo das nossas vidas, nós temos que nos sentir profundamente gratos a Deus. Há um texto na palavra de Deus que eu amo. É o Salmo 103, a partir do verso 1. Observe o que diz o texto. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Meu irmão, como nós temos a tendência de esquecer, não é? Às vezes nós somos beneficiados por alguém que nos faz um favor, 2, 3, 4, várias vezes, mas no dia que por alguma razão um favor deixa de ser feito, nós esquecemos de todos os outros. Somos abençoados pelo Senhor cada dia, mas às vezes quando passamos por uma luta, uma dificuldade, enfrentamos uma enfermidade, passamos por um momento como esse de pandemia, nós esquecemos de tudo, do passado, das bênçãos que alcançamos, dos livramentos que o Senhor nos deu. E aí o salmista diz assim: não te esqueça de nenhum só dos seus benefícios. E ele começa a mencionar alguns. Ele
é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida, te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como da águia. E aí ele continua: não nos trata segundo os nossos pecados, não nos retribui consoante as nossas iniquidades. Depois diz: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Quantas bênçãos preciosas! Como é que a gente pode esquecer disso? Como é que nós podemos esquecer tantas e tantas e tantas preciosas bênçãos do Senhor derramadas sobre nós? Sim, então quando recordamos, quando lembramos, nós temos que dizer sim, como Samuel, como juiz e profeta Samuel, e dizer: Ebenezer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Ele perdoa os nossos pecados, Ele cura as nossas enfermidades, Ele redime a nossa vida da perdição eterna, Ele supre as nossas necessidades. Em cada dificuldade que enfrentamos, Ele sempre esteve conosco, nunca nos abandonou, sempre presente, nos fortalecendo, nos consolando, nos encorajando e nos fazendo, como diz o apóstolo Paulo, mais do que vencedores em Cristo Jesus. Quando eu abro a palavra de Deus, encontro o Senhor Jesus Cristo dizendo: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós temos que crer nessa palavra, nós temos que crer nessa promessa do Senhor Jesus Cristo. Nós temos que ter o coração reconhecido e grato a Deus, por Ele estar presente todos os dias e sempre nos abençoando e nos abençoando, nos ajudando, nos sustentando, nos suprindo. Como é que nós podemos ser gratos? Eu quero compartilhar com você uma pequena história. Conta-se que um jovem pintor, em sua primeira exposição, estava lá expondo os seus quadros na galeria, quadros belíssimos, quadros de flores e paisagens. Só que entre os seus quadros havia um diferente, um que retratava as mãos calejadas de um trabalhador. Alguém percebeu que aquele era diferente dos outros e comentou com o pintor: mas esse é diferente, ele está à venda? E o pintor: não, esse não está à venda. Esse quadro, em todas as exposições que eu fizer durante toda a minha vida, ele vai estar sempre ao lado das outras, mas ele não está à venda, eu não posso vender. E aquele senhor ficou curioso e perguntou: mas por que ele é diferente e por que você não vende? E o jovem pintor assim respondeu: são as mãos de meu pai. Meu pai trabalhou toda a sua vida para que eu pudesse estudar, para que eu pudesse aperfeiçoar a minha arte. Eu devo minha arte e parte da minha vida a essas mãos, as mãos do meu pai. Sabe, irmão, eu fico pensando se nós não podemos ter, e devemos ter, a mesma atitude, o mesmo sentimento daquele jovem pintor. Mãos abençoadoras, as mãos de Jesus Cristo. Mãos que foram feridas, que foram machucadas, para que eu e você pudéssemos ter o perdão dos nossos pecados, pudéssemos ter a possibilidade de ter comunhão com o Pai Celestial, e pudéssemos ter absoluta certeza, absoluta convicção, que no dia que fomos chamados, hoje, amanhã, daqui a não sei quantos anos, nós partiremos para encontrar com o Pai Celestial. Porque um dia as mãos de Jesus Cristo foram feridas, cravos perfuraram as suas mãos, para que eu e você pudéssemos ter paz. Como é que não agradece? Como é que não podemos desenvolver o coração agradecido? Aquele jovem pintor honrava o seu pai, as mãos do seu pai. E nós honramos as mãos feridas, machucadas de nosso Senhor Jesus Cristo. Se há sentimento de gratidão, se há um coração agradecido, então podemos dizer assim: Ebenezer, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Mas a segunda razão que eu quero dizer porque nós precisamos dizer Ebenezer, é porque podemos enfrentar o presente com absoluta confiança. Esse Deus que nos abençoou no passado é um Deus que nos abençoa no presente. Gosto de pensar naquela expressão também de Jeremias, do seu livro,
capítulo 17, ele diz: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Essa palavra escrita por Jeremias foi dita em um contexto difícil. O povo estava exilado, o povo estava na Babilônia, maltratado, a cidade de Jerusalém completamente desolada, destruída, e o profeta teve seu ministério naquele tempo tão difícil no exílio. E houve um momento em que o rei Zedequias queria levantar o povo para lutar contra a Babilônia e queria buscar ajuda no Egito, no rei do Egito, para que pudesse então brigar e encontrar liberdade. Mas o profeta, usado por Deus, disse: maldito o homem que confia no homem. Jeremias exortou o rei Zedequias que não devia de maneira alguma buscar socorro, buscar ajuda no Egito. Deveria sim se curvar arrependido, confessando seus pecados e buscar a ajuda do Senhor eterno. E aí então ele diz: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Meu irmão, minha querida irmã, tantas lutas nesse tempo, né? Tanta gente sofrendo, tanta gente angustiada, tanta gente ansiosa, tanta gente entrando em depressão. Mas esse é o momento que nós temos que não olhar para o chão, não olhar para as coisas que estão sendo apresentadas, mas olhar para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, Senhor nosso, e dizer: Ebenezer, o Deus que nos ajudou ontem é o Deus que nos ajuda hoje. Presente, é o Deus presente. Recitei há pouco Mateus capítulo 28, quando o Senhor Jesus Cristo diz: eis que estou convosco todos os dias. E todos os dias inclui o dia de hoje, inclui o agora, porque Ele nos conhece, Ele sonda os nossos corações, Ele sabe das nossas necessidades. Então, se até agora o Senhor nos ajudou, não é a partir desse momento que Ele vai nos abandonar nunca. Isso nos lembra que aqui e agora o Senhor está conosco. Aliás, esse foi o nome dado pelo anjo a respeito de Jesus, quando do anúncio a Maria. Ele será chamado Emanuel, que significa Deus conosco. Não é um Deus que estará, ou que já teve, está e estará. É o Deus de ontem, de hoje e de toda a eternidade. É um Deus que o salmista, ao escrever o Salmo 46, disse: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Não é um socorro ocasional, não é um socorro em uma circunstância especial, não é um socorro que tarda, não, é um socorro presente, no momento que necessitamos, no momento que precisamos da mão poderosa e abençoadora do Senhor, ela se faz presente. Deus está conosco. Sim, meu irmão, sim, minha irmã, nós podemos dizer: Ebenezer, confiamos em Deus porque Ele nunca nos abandonou e nunca irá nos abandonar. O Deus que nos ajudou, que supriu as nossas necessidades e que nos fortaleceu no passado, é um Deus que supre a necessidade do presente e que nos ajuda nesse momento que passamos. Há um texto bíblico, e me permita dizer isso, que nós deveríamos ler esse texto todos os dias. E eu acho que a gente deveria ler todos os dias de joelhos, para a gente compreender o texto, para a gente se apropriar da palavra, para a gente desenvolver no nosso coração esperança e confiança no Senhor. Eu estou me referindo a Mateus capítulo 6, a partir do verso 25. É um texto, eu gostaria de ler todo o capítulo, mas não vai ser possível. Eu quero ler a partir do verso 25. Mateus 6, 25. Diz assim, é Jesus quem diz: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto que haver de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haver de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso
Pai Celestial as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? E aí Jesus continua perguntando aos seus apóstolos, aos seus discípulos: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à sua estatura? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, não fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, é Jesus quem diz: se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homem de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos? Porque os gentios, os que não creem, é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Verso 33, eu quase que ouço você aí de onde está, lendo, recitando para mim. Vamos recitar juntos? Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E aí no verso 24, Jesus Cristo diz, verso 34, portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Não é um texto que a gente deveria ler todos os dias? Todos os dias. E aí eu acrescento, de joelhos, para a gente compreender, para a gente meditar, para nos apropriarmos dessa palavra, dessa promessa, dessa confiança. E se assim, essa palavra entrar na mente e no coração e descer o coração, nós podemos dizer assim, hoje e sempre, Ebenezer. Porque o Deus que abençoou no passado e somos gratos, é um Deus que nos abençoa no presente. Cuida de cada um de nós. Cuida da minha vida, da sua vida, da vida de todos nós. A nossa confiança não está no homem. Por isso que Jeremias disse, maldito o homem que confia no homem. Mas diz, bendito o varão que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor. Aliás, isso nos remete para o apóstolo Paulo, né? Enfrentou tantas lutas, tanta dificuldade, preso algumas vezes, açoitado, apedrejado, perseguido, alvo de toda sorte de preconceitos. Mas ele pode dizer lá em Filipenses capítulo 4, verso 13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se o meu olhar é para Jesus Cristo, autor e consumador da minha fé, eu posso dizer como Paulo, posso sim todas as coisas naquele que me fortalece. Não há pandemia, não há quarentena, não há isolamento, não há Covid-19, não há absolutamente nada que possa tirar a paz do meu coração, do nosso coração. Porque Ele está presente, Ele está conosco, Ele é nosso Deus, louvado seja Deus. E a terceira razão, porque podemos dizer, Ebenezer, já disse, porque recordamos as bênçãos do passado, Ele cuidou de nós, porque podemos ter confiança absoluta no presente, Ele é o Deus presente, Ele é Emmanuel, é Deus conosco, e porque esperamos, porque aguardamos o dia de amanhã com grande esperança. Não, ninguém pode perder a sua esperança quando confia no Senhor. Gosto muito de sentar em Hebreus, quando o Senhor diz, quando a palavra de Deus diz, capítulo 13, verso 8, Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo, e o será por toda a eternidade. Gosto de pensar muito também no livro de Apocalipse, quando ele se apresenta a João na ilha de Pátimo, e diz a João, eis que estou vivo, e vivo para todo sempre. Amém. Esse pequeno versículo de Hebreus 13, verso 8, Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e será para sempre. Esse precioso versículo resume, meu irmão, resume, minha irmã, a razão da nossa esperança como filho de Deus. Jesus Cristo é o mesmo, hoje, amanhã e será por toda a eternidade. Aleluia, glória a Deus por isso. Nós temos esperança no dia de amanhã, porque Deus nos ajudou ontem, porque está nos ajudando hoje, porque estará conosco e nos ajudará no dia de amanhã.
Lembra que eu disse a respeito de Mateus capítulo 6? Que a gente poderia ler todos os dias e de joelhos? Lá está o Senhor dizendo: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas, que coisas? As nossas necessidades básicas serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, porque o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Portanto, o hoje, Deus cuida. O amanhã, Deus cuida da mesma forma. Eu confesso a você, meu irmão, minha irmã, que quando eu vejo uma pessoa cheia de incerteza no que diz respeito ao amanhã, eu estou ouvindo muita gente apreensiva, angustiada, sofrendo, dizendo como é que vai ser o novo normal. Ora, não importa o novo normal. Não importa o avanço da pandemia ao longo do ano, não importa a crise econômica, não importa as notícias ruins transmitidas pela grande mídia, nós temos que voltar o nosso olhar para o autor e consumador da nossa fé. Acho que nós precisamos desligar um pouco o televisor, deixar de ler certos jornais, parece mais obituário, e nós ficamos impactados e com medo e cada vez mais assombrados. Não, o nosso olhar tem que ser para o alto. Tem que ser para aquele que cuida de tudo, que tem um poder nas suas mãos, que pode todas as coisas. É por isso que nós podemos então dizer: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Abro a palavra de Deus no livro, ou melhor, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8. Eu leio esses versos a partir do verso 31. Que diremos, pois, à vista destas coisas, desta pandemia que aí está? Se Deus é por nós, o que é que você diz? A palavra de Deus diz: quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, lembra da história das mãos? Não poupou as mãos feridas, o lado dilacerado, o corpo sacrificado. Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará com ele graciosamente todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu, ou antes quem ressuscitou. Ele morreu, sacrificou, mas ele ressuscitou. Nosso Cristo está vivo, e vivo para todos sempre, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Ele está lá como nosso advogado, intercedendo por cada um de nós. E diz o texto ainda: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada, o Covid-19. Não, o Covid-19 não está aqui no texto não, mas está presente aí na nossa sociedade, em nosso meio. Quem nos separará do amor de Cristo? E aí no verso 37, em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do passado, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura ou qualquer outra coisa poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Louvado seja Deus, aleluia, glória a Deus por isso, irmão. Glória a Deus. Então podemos dizer Ebenezer, sim, porque o amanhã não nos assusta. Aguardamos amanhã com muita esperança, com muita convicção de que seremos guardados e abençoados pelo Senhor. Por isso que temos que voltar o nosso olhar para a palavra de Deus, para as promessas que estão à nossa disposição, para o que nos ensina a palavra de Deus, e dizer Ebenezer, assim, até aqui nos ajudou o Senhor. Portanto, meus amados irmãos, minhas queridas irmãs, a partir de agora, quando o pensamento de ansiedade, dúvida, de medo chegarem até o seu coração, lembre-se dessa verdade. Repita 1, 2, 10, tantas vezes quanto necessário. Ebenezer, Ebenezer, Ebenezer. O Senhor nos ajudou no passado, nos ajuda no presente e vai nos ajudar no dia de amanhã. Ebenezer. Olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Eu quero concluir essa reflexão contando ainda uma outra história.
A história de uma menina que estava debruçada na janela de sua casa, janela que dava para o quintal, e ela estava triste e chorando, porque o seu animal de estimação, os animalzinhos, tinha morrido, e o seu pai estava no quintal, cavando buraco para enterrar aquele animal. E ela chorando, porque era um animal de estimação, tantas brincadeiras durante tanto tempo, e agora o animal estava morto. O avô, que observava aquela cena, e vendo a tristeza daquela menina, se aproximou dela, deu-lhe um abraço, coisa de avô, chamou a atenção daquela menina para ela pudesse ver alguma outra coisa. Toma a menina pela mão, conduz aquela criança até uma outra janela, e daquela outra janela ele mostra: filha, olha para ali aquele jardim florido, olha aquela roseira, como ela está dando rosas tão bonitas. Você se lembra? Foi você, eu e você que plantamos aquela roseira. Pegamos um galho, fomos lá, abrimos uma terra um pouco, colocamos, era apenas um galho, mas olha como a roseira está florida, está bonita. Aí diz a história que aquela menina, naquele mesmo momento, começou a dizer: olha, vovô, olha as abelhas, olha as borboletas que estão voando. Ela mudou completamente a sua atenção, o seu sentimento, e começou então a se alegrar em ver aquilo que ela tinha feito com o avô tempos atrás. Estava uma bela roseira florindo, ela se alegrou. Aí diz a história que aquele avô fez o seguinte comentário: a vida nos oferece várias janelas. Quando a paisagem de uma delas nos causa tristeza, sem que possamos alterar o quadro, devemos nos voltar para outra janela. E certamente nos deparamos com uma paisagem completamente diferente. História simples, mas ela traz uma lição muito preciosa. E a pergunta que fica para cada um de nós: qual janela estamos debruçados? Em que janela nos encontramos? Estamos olhando para quê? Há muita gente na janela debruçada, olhando apenas o chão, olhando apenas tristeza, olhando apenas a doença, a enfermidade, lendo apenas jornais, vendo televisão com as notícias mais tristes, observando a crise política, a crise econômica, olhando por essa janela e sendo ferido, e sendo machucado, e sendo alcançado de maneira de muita amargura por ver apenas tristeza. Meu irmão, minha irmã, é hora de mudar de janela. É hora de olhar em outra janela e olhar para o alto, para aquele que é o nosso Senhor, autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, nosso Senhor. Precisamos mudar de janela. Pela janela da fé, contemplamos Jesus Cristo. Jesus Cristo que nos abençoou ontem, Jesus que nos abençoa hoje e Jesus que nos abençoará amanhã. E aí, não tem dúvida, em alto e bom som estaremos dizendo: Ebenezer, Ebenezer, até aqui nos ajuda o Senhor. Aí eu concluo mais uma vez com essa indagação: qual a janela que você está debruçado? Qual a janela que você está debruçado? Do mundo? Jeremias já disse, aliás, o Senhor Deus disse a respeito através